Graça e paz, boa noite. Amém? É com enorme alegria que estamos aqui, tá? Com os irmãos para cultuar o Senhor. Muito alegres. Estou aqui com a minha esposa, tá? Elaine, levanta a mão aí, tá, Elaine? Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Uma igreja linda, né? Uma igreja bonita. Que privilégio. Estamos aqui até nervosos aqui diante dos irmãos, mas cremos que o Senhor, Ele tem algo para a nossa vida, né? Interessante que é o mesmo tema que está sendo ministrado lá na Igreja Batista Nova Filadélfia, da qual faço parte, tá bom? Pastor presidente, pastor Ailton Siqueira, e estamos aqui para compartilhar a palavra. Conheci o Tiago no curso de liderança que estávamos ministrando ali na Igreja Betel, né? Ali em Santa Eugênia, e a gente começou a conversar, e uma bênção estar aqui com os irmãos, amém? Glória a Deus. Queria ministrar a palavra do Senhor, antes, Mateus, Evangelho de Mateus, por favor. Mateus 21, capítulo 21, versículo 12. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Antes de ler, convido os irmãos a fecharem os olhos, sentado mesmo. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre a palavra aos nossos corações. Pai, essa é a Tua palavra. Senhor, não viemos aqui, Senhor, para ouvir o homem, porque o homem nada tem a oportunizar, mas Tu tens, Papai. Como a Tua palavra diz, as palavras de vida eterna. E nessa noite nos reunimos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Traz um direcionamento, traz algo da Tua parte, Senhor, para os nossos corações. Já nos alegramos, Senhor, em Te adorar, em Te glorificar. E agora pedimos, Papai, que a Tua palavra ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? A palavra de Deus, ela é comparada a uma semente, né? Ela é a boa semente. E quando ela encontra um coração bom, que é uma boa terra, ela multiplica. Que nessa noite, amados, o nosso coração seja aquela boa terra da parábola do semeador. Que a ansiedade, que as preocupações possam ser lançadas fora. E que nesse momento todos nós possamos estar com o nosso coração aqui. Eu costumo dizer lá na Nova Filadélfia, eu tenho certeza que você fechou a porta, desligou o fogão, descansa que depois você vai pagar essa fatura do cartão, mas nesse momento, concentre o seu coração na palavra do Senhor. Que existem algumas preocupações que tiram o nosso foco, e com isso nós estamos aqui, mas na verdade nós não estamos aqui. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, possamos todos estar aqui, atentos a que Deus tem para falar. Que se existe uma solução, amados, ela vem do trono da graça de Deus. Por isso precisamos estar atentos àquilo que o Eterno vai falar aos nossos corações. Lá na Nova Filadélfia também nós estamos falando de oração, como eu disse, e eu quero compartilhar uma palavra nesse sentido com os irmãos, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 21, versículo 12, e na hora que eu ia ler, isso aí, agora voltou, e entrou Jesus, né, no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. O 13 agora, por favor. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Irmãos, quando nós lemos essa passagem, nós ficamos até meio assim com Jesus, né? Porque Jesus era extremamente tranquilo, pacífico, e tem um momento que ele se ira, e aí, quando você vai estudar o texto, você vai perceber o porquê dessa ira. É porque ele vai àquele templo, o templo de Jerusalém, né, que havia sido destruído e reconstruído, um local que tinha uma finalidade. O templo, ele tinha finalidade de quê? De oração. Era um lugar de comunhão com Deus. Amém ou não amém? E quando ele chega naquele templo, naquele local que era para um determinado fim, e ele vê que aquilo que deveria ser feito naquele local não estava sendo, aí ele se ira.
Ele pega o chicote e começa a organizar aquele lugar, porque ali era um lugar de oração. Mas, irmãos, Deus sempre buscou uma forma de ter comunhão conosco. Como nosso Pai Celeste, Ele sempre quer estar perto do Filho. E quando nós estamos falando de oração, irmãos, nós estamos falando de comunhão com Deus. Naquele período, a forma que eles tinham de ter comunhão com Deus, uma das formas mais plenas naquele período, era ir ao templo. Muitas das vezes ofereciam as suas ofertas, porque a oferta também aponta para a comunhão, para a aproximação com Deus. O ofertante, ele se aproxima do Senhor. Desde o Jardim do Éden, nós vemos o movimento de Deus para se aproximar do homem. Ali no Éden, todas as tardes, Deus vinha e se comunicava com o homem. Amém? Mas infelizmente, em virtude do pecado, aquele momento que existia de comunhão da criatura com o Criador foi rompido em virtude do pecado, porque o pecado separa. O profeta Isaías vai dizer, não é que a mão de Deus está encolhida, é que as vossas transgressões fazem separação. Então, em virtude do pecado, essa comunhão mais plena que existia foi quebrada pela parte do homem. Mas, irmãos, pai é pai, o filho apronta, o filho deixa o celular cair e quebrar, o filho faz algumas coisas, mas filho não deixa de ser filho, é ou não é, amados? Às vezes faz cada coisa que irrita, que entristece, mas depois passa, via de regra, né? Pai é pai, mãe é mãe, aquele amor permanece. Então o homem peca, o homem erra, mas Deus buscou algumas formas de estar com o homem. E aí nós vemos Deus, através ali do tabernáculo, que era aquela tenda móvel ali no deserto, buscando uma forma de estar com o homem. Depois nós veremos o templo de Salomão ali, que era um local de oração, será chamado uma casa de oração, como uma forma de comunhão com Deus. Mas em virtude de um coração mau, aquela população não entendeu o objetivo do templo, que era de comunhão. Mas o projeto de Deus, amados, jamais foi que a comunhão, que a oração fosse só num espaço, até que na cruz a inimizade que existia, ela foi rompida. Até antes da cruz, o pecado fazia uma separação, mas a cruz foi a ponte, a cruz foi acesso até a presença do Senhor. Então naquela cruz, amados, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo extremamente falhos, esse Deus maravilhoso entregou o melhor que Ele tinha, aquilo de mais valioso Ele tinha, como uma forma de resgatar a humanidade. Por isso, amados irmãos, existe uma mentira muito grande dizendo que nós não temos um valor. Mentira! Nós temos um valor extraordinário, porque o próprio Deus envia o seu Filho para nos salvar. E naquela cruz, amado, Ele faz o resgate. E a partir daquele momento em que o Senhor derrama o seu sangue e nos compra, como a palavra de Deus diz, a partir daquele momento, a oração, a comunhão com Deus se torna plena, se torna o quê? Poderosa. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23. Eu sei que no primeiro momento a gente tem a proposta de oração, eu estou falando do templo, eu estou falando de algumas coisas, mas nós vamos chegar no entendimento, porque um dos grandes problemas, amados, é a falta de conhecimento do que é a oração. Nós precisamos crescer no conhecimento do que é a oração, porque a partir daí nós vamos crescer em uma vida de oração. Depois que Jesus derrama o seu sangue, amados, olha o que acontece. Ele falando com aquela samaritana, aquela mulher que era desprezada na sociedade,
mas tinha um valor extraordinário para Deus. Ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, amados, a partir do sangue de Cristo, eu posso ter comunhão com Deus aonde eu estiver, desde que eu tenha um coração sincero na presença desse Deus. Agora vamos em outro texto, primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 16. Jesus fala para a samaritana que não é uma questão geográfica, ou seja, você não tem sua comunhão com Deus lá em Jerusalém, lá na região do Monte do Templo, que era o local de maior aproximação, mais sagrado. Agora não, Deus é espírito, Deus procura os verdadeiros adoradores. Olha o que Paulo vai acrescentar: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Antes, as pessoas iam no templo para falar com Deus. Depois que Jesus veio, desfez a inimizade. Nós somos o templo de Deus. E o que as pessoas faziam no templo? Elas oravam, elas se aproximavam de Deus. E agora, amados irmãos, nós que somos o templo de Deus, precisamos ter uma constante comunhão com Deus. Qual o propósito do templo? Ser uma casa de oração. Qual o nosso propósito? Estarmos conectados com Deus através da oração. Hoje nos conectamos pela oração, mas um dia, amado, estaremos face a face com Ele. É o que a palavra de Deus nos garante. Então, existia um propósito no templo de Salomão, no tabernáculo, que era oração, comunhão, se aproximação. E hoje, como nós somos o templo de Deus, nós precisamos orar ao Senhor. Mas aí nós meditamos: o que é oração? E eu vou falar um pouquinho aqui do que eu acho, porque se fôssemos, tá definindo a oração, a definição é extensa, é ampla, poderíamos ir para muitos locais. Eu entendo que oração é um diálogo da criatura com o Criador, ok? É um diálogo. No diálogo, você fala e você... Vamos lá comigo. Está numa conversa, você fala e você... Você fala e você... Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós vamos orar e nós só... Vai comigo, nós só... E temos pressa, e temos uma grande quantidade de pedidos, e não estamos atentos à voz de... Então, se oração é um diálogo, eu vou falar, mas também eu preciso ouvir a voz de Deus. Isso que é um diálogo, e esse diálogo ele é inteligente, ele é intencional, e é por meio de Jesus Cristo. Orar é mais do que pedir. Orar é entrar na sala do trono, é voltar ao jardim da intimidade com Deus. Um dia, amados irmãos, todas as tardes, o Criador... Agora você imagina como esse planeta é gigantesco. Quando nós olhamos a natureza exuberante, olhamos o mar, olhamos a grandiosidade do universo, e nós ficamos pensando como Deus é grande. Mas esse Deus que é gigantesco, todas as tardes ele vinha conversar com um homem. Esse homem que era limitado, esse homem que nada tinha para acrescentar ao eterno, mas todas as tardes o Senhor vinha conversar com um homem. E hoje, amado, como um grande pai que Ele é, Ele deseja conversar conosco.
E como nós podemos desenvolver uma intimidade com Deus? Como nós podemos crescer conhecendo o Senhor? É através da oração. É uma necessidade urgente. Muitas pessoas falam de Deus, mas infelizmente são poucas que conhecem a intimidade do Senhor por meio da oração. Irmãos, como nós precisamos dessa disciplina na nossa vida, como nós precisamos crescer nessa disciplina. Se a oração é um diálogo, e diálogo aponta para comunhão, nós precisamos crescer em comunhão com o Senhor. A oração gera comunicação, que gera conhecimento. Conforme você vai conversando com uma pessoa, você conhece mais dela. É ou não é, amados? Você sabe, né, os gostos da pessoa. Se a pessoa gosta de feijoada, se a pessoa gosta de uma carne assada, ou se a pessoa gosta de hambúrguer e batata frita, se gosta de churrasco. É só chamar o irmão, amém? Com o tempo você vai conhecendo a pessoa e você vai sabendo os gostos dela. Se ela torce para o time A, se ela torce para o time B, né? Tem isso, você vai conhecendo a pessoa através... É assim com Deus, amado. Então a oração vai gerar uma comunicação, que gera um conhecimento e que vai gerar algo poderoso, que é a intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. O salmista vai falar isso, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o que a gente ganha quando nós temos intimidade com Deus? Quando você tem intimidade com Deus, você sabe os pensamentos de Deus, você sabe as vontades de Deus. E isso vai gerar algo poderoso na nossa vida, chamado confiança. Quando eu tenho intimidade com Deus, um dos frutos da intimidade com Deus é confiança. Para que confiança? Porque, meus amados, nós enfrentamos grandes batalhas. Nós muitas das vezes temos inimigos gigantescos, que no olhar humano, quem está próximo a nós diz: não vai dar certo, vai sucumbir, vai ser derrotado. Quando Golias bate de frente conosco, e nós não temos intimidade com Deus, que vai gerar confiança no Senhor, as nossas bases se quebram e nós caímos, nós desanimamos. Mas quando nós temos intimidade com Deus, através da oração, nós entendemos o pensamento de Deus, sabemos que Deus, para agir, não precisa de recurso humano. Deus faz o extraordinário. Meus irmãos, Deus pode fazer o extraordinário hoje. Ele pode fazer algo extraordinário, você sair daqui e algo poderoso acontecer. Ele não depende de governo humano, ele não depende de questões climáticas, ele é poderoso. Quando Josué assumiu o comando da nação, ele fica prostrado, ele fica ali caído. E como ele era um homem de intimidade com Deus, porque ele teve esse modelo em Moisés, ele conversou com Deus. E o que o Eterno fala para ele? Josué, levanta, seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra prometida. Como Josué tem aquela injeção de ânimo? Porque ele tinha intimidade através da oração. Josué ali abatido, caído, Josué vendo um cenário difícil, mas o eterno e bom Deus se revela para ele de uma maneira poderosa. Josué, se levanta, você vai herdar, ninguém vai te resistir, eu serei contigo aonde tu fores. Josué se levanta, organiza o povo, fala: ó, pessoal, vamos santificar, nós vamos atravessar o Jordão. Irmãos, todos nós temos um Jordão para atravessar. Às vezes é na área da saúde, às vezes é uma questão financeira, uma questão familiar, uma questão na família. E nós precisamos ter intimidade com Deus, para Deus nos direcionar como resolver os desafios da melhor maneira possível. Às vezes é um
desentendimento na família. Às vezes é uma desarmonia dentro do lar. Um fala A, o outro fala B dentro do casamento. E aí começa aquele cabo de guerra. Um puxa para cá, o outro puxa para lá. Mas quando nós temos intimidade com Deus, nós aprendemos algo poderoso: discernir a situação. E muitas das vezes, dentro do casamento, vou falar igual pentecostal, receba aí, você vai ter que fazer algo que é complicado, que se chama ceder. E aí só os fortes em Deus vão fazer isso. Quando Deus te dá o discernimento, quando Deus te enche, você aprende a ceder, porque você teve intimidade com Deus. Deus te mostrou um caminho para vencer na família. Irmãos, são várias as áreas que quando você tem intimidade com Deus, você consegue romper, você consegue avançar. E sendo esse Deus tão maravilhoso, através da pessoa de Jesus, Ele nos deu um modelo de oração. Ele mostrou o caminho, porque se oração é bom, e oração é algo maravilhoso, que gera tanta coisa boa na nossa vida, a gente se pergunta, então, como nós devemos orar? Os discípulos perguntaram isso a Jesus, e Ele traz um modelo de oração. E aí eu convido os amados irmãos a abrirem, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Amém? Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Aí o nosso Senhor, Ele faz uma oração e deixa como modelo a forma que você vai orar nesses princípios. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, amados, qual é a maneira que eu entro na oração? Como que eu devo começar uma oração? Primeiro, adorando ao Senhor. O que eu aprendo com o Pai Nosso? A forma que Jesus inicia aquela oração é adorando ao Senhor. Nós não podemos ter pressa na presença do Senhor. E se entendemos que Ele é o nosso Salvador, se entendemos que Ele nos salvou, que Ele nos libertou, que Ele nos transformou, nós não podemos entrar na presença dEle falando: Senhor, quero meu carro, hein? Senhor, até segunda-feira, meio-dia, aquela porta tem que se abrir. Isso não é uma oração correta. Entrar na presença de Deus pedindo. Nós devemos entrar na presença de Deus adorando a beleza da santidade dEle. Não sei você, mas existe gratidão no meu coração, porque eu fui salvo, eu fui resgatado pelo Senhor. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu deveria ser devido à graça de Deus na minha vida. Então, quando eu estou na presença dEle, amados irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer é adorar o nome dEle, exaltar, bendizer o nome dEle. Segundo ponto que me chama a atenção nessa oração, vai lá para o 10, o 11 agora. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aí, o segundo princípio, a segunda estação que eu vejo nessa oração é uma dependência. Ao fazer essa oração, Jesus declara uma dependência nele. Então eu adoro e eu declaro a minha dependência nele. Eu apresento diante dele que eu preciso de coisas que só Ele pode operar, e eu peço a provisão dEle. Segunda coisa, 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu não vou
falar muito agora não desse ponto, daqui a pouco a gente vai falar mais. Então, adoração, dependência, perdão, versículo 13. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. E ele fecha a oração, pedindo proteção a Deus, pedindo que o Senhor, traga proteção ao caminho. Então nós temos aqui nesse modelo de oração, de uma maneira bem resumida, ele entra adorando, declara uma dependência, perdão e uma proteção do Senhor. Então quando nós formos orar, amados, nós precisamos entrar na presença de Deus com esse entendimento. Primeiro, que eu estou diante do Rei, estou diante da pessoa, do ser mais importante que existe, eu estou diante do Eterno. Eu preciso entrar com ações de graça, eu preciso entrar agradecendo, eu preciso declarar minha dependência, que o pão ele possa me fornecer, eu preciso expressar perdão, e eu preciso pedir ao final que ele possa conduzir os meus passos rumo a um lugar próspero na presença dele. Amém, amados? Ele vai deixando esse passo a passo de como orar. E agora, se nós sabemos que oração é algo maravilhoso, que oração gera intimidade com Deus, que vai gerar uma confiança, uma visão. Quando você tem intimidade com Deus, você vai ver coisas que outras pessoas não veem, vai ter esse entendimento, vai ter discernimento de agir, vai ter uma visão diferenciada da vida. Eu queria falar de uma maneira bem resumida sobre os inimigos da oração. Ué, a oração tem inimigos? Eu vou apresentar algumas barreiras para a oração. Eu vou falar dessas barreiras porque, se nós não nos acertarmos, nós vamos fazer preces vazias. Nós precisamos entender esses inimigos da oração. E o primeiro inimigo da oração que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é incredulidade. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha aí, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. 6. Peça porém com, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, quando eu entro na presença do Senhor em oração, eu preciso ter fé. Eu preciso entender, amado, que eu não estou falando com as paredes. Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E que em oração eu clamo e tenho convicção que Ele é poderoso para agir, poderoso para fazer. Ei, Deus é poderoso, meu amado. Hoje, ontem e sempre. O Senhor não envelheceu no trono de glória. Ele é poderoso para agir. Então, quando eu me volto em oração, eu preciso entender que, pedindo com fé a um Deus poderoso que age ao meu favor, a resposta não necessariamente é aquilo que eu quero, mas Deus responde e Deus opera. Não no meu tempo, não da minha maneira, mas no tempo dele, mas Deus age. Nós precisamos entrar na presença de Deus com fé. A incredulidade, amados, me impede de tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Nós precisamos ter fé. Amados, Deus é poderoso para mudar um laudo médico. Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Mas nós precisamos pedir com fé e crer que há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Segundo inimigo da oração, aí eu vou pedir para os irmãos abrirem lá, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Alguém pode falar: poxa, por que ler tanto versículo, irmãos? Porque eu tenho muito cuidado. Primeira carta de Pedro, tá? Capítulo 3, versículo 7. Que não seja o meu entendimento, mas a palavra de Deus.
porque é a palavra que transforma o homem. E quanto mais nós crescemos no entendimento da palavra, mais nós crescemos em Deus. Por isso que aquilo que eu falo, eu busco embasar com um versículo bíblico, para que a palavra de Deus possa operar em nós. Irmãos, esse inimigo da oração, vou até beber água, porque como a gente brinca, é de glória em glória. Eu vou ler com calma, e aí os irmãos vão entender esse inimigo da oração. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando o quê? Tá difícil sair essa palavra aí, hein? Mas eu tenho fé que a gente vai falar legal mesmo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Qual palavra? Honra. Vamos melhorar. A quem? Então o marido tem que fazer o quê, amados? Dar honra a quem? Aos amigos do trabalho? Ao time de futebol? Tem que dar honra à esposa. Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Para o que, amados? Para o que? Então, meus amados irmãos, isso que serve para um, serve para outro. Não adianta orar 300 horas se está brigado, cônjuge. Vai ter que se reatar essa união aí, hein? Em nome de Jesus, hein? Se não tiver entendimento, aqui não flui a oração. Então, a palavra de Deus olha aqui como o Senhor coloca o casamento, como o Senhor coloca a relação, né, conjugal em honra. Se a coisa não está fluindo no casal, a oração não sobe. Então é tempo de nos entendermos. Eu sei que às vezes as diferenças têm muita força, mas quando nós temos intimidade com Deus, nós aprendemos a ceder. Às vezes um gosta de arroz, o outro gosta de macarrão. Olha a confusão que dá. Um só quer comer tal comida e outro, um pega a pasta por cima, o outro pega a pasta por baixo. Às vezes um deixa a toalha molhada na cama, o tênis no lugar errado, aí já vira a tempestade. Mas a gente precisa ir aprendendo a ceder, ter paciência com o mais fraco na fé. É ou não é? E assim a confusão. Lá na nossa igreja eu sempre falo esse testemunho. Quando eu casei, eu aprendi uma coisa com a minha esposa que eu não gostava, mas reparei que ela gostava muito. Até hoje ela gosta. Inclusive agora de tarde na correria eu não consegui providenciar para ela. Ela gosta muito de café com leite, então. E eu não gostava de café. Não é que eu não gostava, era indiferente. Para mim, não fazia parte. Então, o que eu reparei? Para alcançar o coração dela, eu deveria sentar com ela e beber o quê? Café. Aí eu fui aprendendo, porque naquele momento a gente conversava, ela ria, distraía, papapá e tal. Era bênção. Já alcancei esse ponto positivo. Eu fui para a fase 2. Eu comecei a fazer café. Comecei a preparar o café para ela. Fazia café com leite, e ela começou a se alegrar. E a gente prosperou juntos na união. Agora, meu amado, minha amada, se só for do seu jeito, a coisa não vai fluir. Tem que olhar para o lado e pensar: o que eu posso fazer para ver o meu cônjuge feliz? Porque se só for para um lado, a oração bate no teto e volta. Mas por que você está falando isso? Começou falando de templo, começou falando de oração e agora está em família? É, porque no reino de Deus tudo isso está ligado. Família está ligada à oração, amém, amados? Família está ligado à vida com Deus. Então, quando o casal não tem entendimento, a oração não sobe. Então é tempo de nos entendermos. Já fiz de tudo, já fui para cá, já fui para lá e a coisa não flui. Joelho, intercessão. Com fé, nós cremos que todas as diferenças elas caem. Na oração, no entendimento da sabedoria de Deus, todos os casais podem ser bem-sucedidos e felizes. Por mais que um seja de um jeito e outro seja de outro jeito. Lembrando bem que o quebra-cabeça se une não é pela igualdade, é pela diferença.
Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, nós vencemos essas diferenças e as nossas orações não são impedidas. Terceiro ponto que eu queria trabalhar com os inimigos da oração, aí eu vou pedir para o irmão da mídia abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Olha o que o texto diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. 25. E quando estiver de o que, amados? Orando, está lá orando. Olha a palavrinha do lado de orar, não está ali à toa. O que nós devemos fazer? Perdoar. Inimigo da oração, falta de perdão. Pois se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Inimigo da oração, falta de perdão. Perdão, meus amados irmãos, não é sentimento, é decisão. Você decide, à luz da palavra de Deus. Quando você entende que a palavra de Deus te dá aquele direcionamento, mas a pessoa não merece. Tudo bem, mas eu e você merecemos ser perdoados por Deus? Eu sou uma pessoa boa. Isso é obrigação social. Nós somos pecadores, somos maus, a palavra de Deus diz. De repente você fala assim: eu nunca tive um dano a alguém, eu nunca tomei alguma coisa de alguém, eu nunca fiz isso. Mas quando nós mentimos, quando nós somos orgulhosos, presunçosos, somos avarentos, quando nós criamos ídolos no nosso coração, estamos pecando contra Deus. Muitas das vezes criamos ídolo, o dinheiro se transforma num ídolo. A pessoa acaba vivendo para o dinheiro, e nada nem ninguém é mais importante do que o dinheiro. Ídolo já ofendeu o Criador. Mas todas as manhãs o Eterno coloca ao nosso dispor um perdão. Só estamos aqui, amado, pela bondade e a graça de Deus. Diante de um Deus tão lindo como esse, você vai reter essa injustiça? De repente você está aí e fala assim: você não sabe o que eu passei. Tudo bem, meus amados irmãos, mas vamos olhar para Jesus. O que ele passou? O que de mal ele fez a alguém? Não fez nada de mal. Ele veio aqui, primeiro que ele foi perseguido. Antes de nascer já estava sendo perseguido. Depois que ele nasce, teve que fugir para salvar a própria vida, na tentativa de matá-lo. Quando ele volta, ele não foi morar em um grande palácio. Ele não tinha servos ao seu dispor. Ele veio morar numa casa simples. Ele exercia uma profissão simples. Ele sofreu. Ele padeceu por amor a mim, por amor a você. Cuspiram nele, meu amado irmão. Ofenderam ele. Na Via Crucis, ele foi extremamente ofendido. Naquela prisão, ele estava ali com frio e com fome. Naquele caminho até a crucificação, ele teve que carregar uma parte da condenação. É o pátimo. O condenado carregava uma parte da cruz, porque a crucificação não era só uma execução, era uma humilhação. O ponto alto da crucificação era a humilhação. A pessoa era humilhada, tirava as vestes, ficava ali seminu, exposto. E o que ele fez de mal? Nada. Ele amou, e amou-os até o fim. E olha o problema: ele foi traído. Ele foi traído. De repente você se identifica. Agiram com ele de ingratidão. De repente você se identifica. Poxa, eu fiz o bem e a pessoa fez o mal. Jesus também. E naquela cruz, no alto do sofrimento, ele vira e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
A carta de João diz: aquele que diz ser dele deve andar no caminho que ele andou. Então, se ele perdoou, eu e você, amados, devemos perdoar. Que nessa noite você não encare a instrução da palavra de Deus como mais uma instrução, mas que você decida hoje sair daqui e colocar as coisas em ordem. A quem tiver que perdoar, perdoe. Uma das definições de perdão é soltar, largar, abandonar. Solte, amado. Não traga mais isso dentro do seu coração. O Senhor te liberta. O Senhor traz paz ao seu espírito. Porque uma pessoa magoada, uma pessoa que tem coisas dentro de si, é uma pessoa, amado, que não desfruta da paz. Pode estar em qualquer ambiente, mas quando o pensamento daquela situação vem ao coração, tira a paz e a pessoa perde tudo. Pode estar no melhor restaurante, mas quando vem aquela sensação, aquela lembrança, porque a lembrança ela caminha junto com o emocional, acabou. Aquilo faz mal a ela. Mas que nessa noite, ouvindo a voz do Espírito através da palavra de Deus, possamos todos perdoar. Inimigo da oração, falta de perdão. Poderia falar sobre muitos aspectos, mas não vem um caso hoje, amados. E aí eu reflito, por que não oramos? Porque às vezes temos uma vida tão corrida que nós não temos tempo para o eterno. Às vezes a nossa vida está desorganizada. Nós precisamos ter uma disciplina de oração, amados. Nós não podemos aceitar passar o dia todo e não falar com o nosso Pai. Nós não devemos viver da seguinte maneira: acordei de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar o telefone. Acordei, preciso elevar os meus pensamentos ao Senhor. Irmãos, Deus espera de nós não somente práticas religiosas. Deus espera de nós diálogo. Já experimentou estar perto de alguém que a pessoa não quer estar perto de você? Já experimentou conversar com alguém que não quer conversar com você? É dessa maneira, penso eu, o Eterno se vê. Quando todas as manhãs, todos os dias, Ele revela o poder dEle a nós, Ele busca estar conosco, mas nós sempre estamos muito atarefados. Às vezes a pessoa diz: estou frio, preciso de um avivamento, preciso de um renovo de Deus. Vou no culto e não sinto nada, acho que é o culto. Lê do engano, amado. Eu não tenho que só vir no culto, eu tenho que ter um culto na minha vida. Se você não tem uma vida de culto, não tem vida no culto. Ah, porque a coisa não está legal? Não tem se o costume, a disciplina de estar na presença. Mas experimenta desenvolver uma disciplina. Na hora que você pisa aqui, você sente algo diferente. Porque aqui é um local de comunhão com Deus. Quando eu cheguei aqui, eu já senti algo diferente. A presença do Senhor nesse lugar aqui me fez tão bem. Nós precisamos ter essa disciplina, amados. A maior necessidade que nós temos não é da provisão, é do provedor. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Muito melhor ter a presença do Senhor do que os bens materiais que podem acompanhar isso. Já estou caminhando para o meu final. Eu lembro de uma oração que de repente é uma oração que me chama a atenção pelo grau de entrega. A oração de Paulo está lá em 2 Coríntios. Ele vai falando das grandes revelações que ele teve na vida. Ele vai estar falando dos grandes, tudo aquilo que ele fez de extraordinário. Daqui a pouco ele vem e fala: não, mas Deus, para não me ensoberbecer, colocou um espinho na carne. E eu orei 3 vezes. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Orar não é só invadir o impossível, experimentar o extraordinário. Orar também é receber o contentamento de Deus em situações que nós vamos ter que passar. Guarde isso no seu coração. Existem situações que nós vamos ter que passar, provas,
aflições que nós vamos ter que passar e confiar que essas provas vão nos conduzir ao melhor de Deus. Paulo vai dizer: eu orei e tal, mas pelo que eu sinto prazer nas provas e aflições, porque quando sou fraco é que sou forte. Existem provas que nós vamos passar, não tem jeito, são situações, mas quando nós confiamos, Deus nos faz ultrapassar aquelas situações. Eu posso dizer isso com algumas propriedades e dizer que Deus nos sustenta, irmãos. Eu sou pai atípico, eu tenho 2 filhos autistas. Um mais velho com um grau mais leve, né? E o mais novo com um grau mais severo. E quando o laudo chegou, quando o médico falou: seus filhos são autistas, parece que o chão abriu e a gente mergulhou ali e a gente não entendeu. E eu estava pronto para entregar tudo aquilo que Deus tinha confiado nas minhas mãos. Já trabalhava no reino, já trabalhava na obra, já era coordenador de muitas células, não era pastor ainda. Eu fui ser ordenado depois, né? Claro, na nossa igreja a gente começa liderando célula, conforme vai multiplicando, ali é uma confirmação, né? Ali a gente vai para o ministério pastoral. E naquele momento que o laudo chegou, eu falei: meu Deus, agora eu vou ter que largar todas as células que nós temos. Mas em oração Deus começou a me dar conforto. E Deus começou a fazer coisas para dizer: não é você, é apesar de você. Se você confiar, eu vou começar a te usar. Mesmo na situação que você vive, eu ainda vou te usar bastante. E aí o número de células foi crescendo da minha rede. Eu tenho uma rede de células lá dentro da igreja, né? Tem mais de 30 células que eu coordeno. Eu sou professor ainda, eu trabalho o dia todo dando aula. E aí no meio desse processo, o meu pastor e presidente, né, me chamou: agora você vai ser ordenado a pastor. Ué, mas e a minha situação? Deus é poderoso. Deus não me deu aquilo que eu pedia, mas Deus me sustentou para viver a vontade dele. Eu estou lá com as células, fui ordenado ao ministério pastoral. E um rapaz que participou do encontro com Deus estava afastado. Ele mora ali em Comendador Soares. Nossa igreja é lá perto da Avenida Brasil, lá perto de Campo Grande. E ele mora aqui em Comendador, ali em Comendador Soares. E ele voltou para Jesus num retiro que nós fazemos chamado Encontro com Deus. E aí quando ele voltou, ficou firme com o Senhor. E ele queria muito abrir uma célula na casa dele, um pequeno grupo, né? Nós chamamos de célula, aqui chama Casas que Brilham, benção. E aí o Espírito Santo falou mais uma vez: você vai lá ajudar esse trabalho. Mas Senhor, e como que vai ser com meus filhos? Eu vou te sustentar. E aí a gente começou um trabalho com uma célula, aí foi indo para outra, aí tem outra célula, e aí abrimos ali uma congregação, abrimos ali uma igreja. E aí eu vejo como Deus sustenta quando nós confiamos na mão dele. Ei, meu amado, confia, ele tem o melhor para a sua vida. Deus não esqueceu de você não. Mas são os treinamentos de Deus. Deus prepara com adversidades. Ele é um pai que ele nos treina para vencer. E da escola de Deus é o deserto. No deserto nós oramos, no deserto nós confiamos. Que nessa noite você possa confiar. Deus está guardando a sua vida, Deus tem o melhor para você, mas nós precisamos confiar na mão poderosa do Senhor que tem nos guiado. Como desenvolvemos isso, amado? Orando. Por isso eu deixo o desafio aqui, amados irmãos. Precisamos desenvolver uma rotina de oração, precisamos organizar horários, precisamos fugir daquilo: depois eu oro, não, eu preciso me condicionar, eu preciso separar louvores, eu preciso ter palavra, eu preciso criar um ambiente para a presença de Deus reinar no meu coração. E eu digo que crescimento é quando nós temos disciplina de uma vida de oração e de leitura da palavra.
Às vezes você acha que crescer é só bens financeiros, crescer é só conhecimento teológico. Ei, o que mais nós precisamos é que o nosso coração esteja em chama pela presença do Senhor. Não um movimento daqui para dentro de nós para o grupo. E quando o nosso coração está assim, nós amamos vidas e nós nos lançamos para viver a vontade de Deus. Queridos irmãos, que possamos romper e que possamos ter uma vida de oração, crescer no conhecimento, no entendimento de uma vida de oração, em nome de Jesus. Convido a igreja a ficar de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Queria chamar o ministério de louvor, se estiver preparado. Queria orar com os irmãos. Eu sei, amados, que todos nós temos as nossas lutas, as nossas aflições, mas que nesse tempo você possa lançar tudo nele, possa entender que o maior prêmio que nós temos é a presença de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Quando nós entendemos isso, a nossa oração não é mais a oração interesseira. Irmãos, tem hora que a gente ora e chora. Não sei se você já passou por isso. Ora e chora, as lágrimas descem, e aí quando você sai daquele processo, não é que Deus te respondeu, mas você é fortalecido pelo Senhor. Quando Paulo vai escrever a carta dele para a igreja de Filipos, que ele vai dizer: eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei ter abundância, eu ter escassez. Ele estava preso. E aí, nesse contexto de grandes aflições que ele vivia, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas pegam esse texto para fazer um triunfalismo, mas ele diz, por esse texto, que devido a essa vida que ele tinha com Deus, a cadeia não iria afastar ele de Deus, a escassez não ia afastá-lo de Deus, as provas da vida não iriam afastá-lo de Deus, porque tudo ele podia naquele que o fortalecia. Igreja, tudo nós podemos em Deus quando nós temos comunhão com Deus e vida com Deus. Nessa noite o Espírito Santo nos chama. De repente faz tempo que você não abraça o Senhor em oração, em louvor, em gratidão. Faz tempo que você não tem aquele tempo de oração, vida corrida, sempre na ansiedade de ter. Nós vivemos num dilema moderno, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Queria tanto ter o celular da maçã, parcelou lá em 300 vezes. Aí pega o celular da maçã, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depois tem o tédio de possuir. Nós precisamos romper dessa cultura. Nós precisamos nos deliciar na presença de Deus. Nós precisamos crescer na presença de Deus, amém? Feche seus olhos, Pai. Senhor, te louvamos nessa noite, porque Tu és bom. Queremos crescer, Papai, no conhecimento da Tua palavra. Queremos crescer numa vida de oração. Queremos crescer, Pai, nas águas do Teu rio. Queremos, Senhor, ser transformados por uma vida de oração. Senhor, queremos lançar fora o pecado que tenazmente nos assedia. Senhor, quanto mais oramos, mais em santidade nós vivemos. Nessa noite queremos declarar: Senhor, nos ajuda, Pai. Mostra-nos caminhos. Apresenta, Papai, como nós podemos crescer. Queremos, Pai, nos deliciar na Tua presença, Senhor. Eis o nosso coração aqui nessa noite. Senhor, vem nos visitar, Pai. Vem nos encher, vem nos renovar. Aviva a Tua obra, Senhor. Não paredes, Papai, mas o nosso coração. Não queremos ser conhecidos, Papai, como uma geração apagada. Queremos ser reconhecidos como uma geração que ama a Tua presença. Uma geração que ama estar na Tua presença, Senhor. Vem nos visitar, Pai, nessa noite, em nome de Jesus.